saúdo a todos com a santa paz de Deus, amigos, irmãos amados em Cristo Jesus, internautas do YouTube, todos que hão de escutar esse áudio. Hoje vamos falar acerca da rejeição de Saul. Porque Deus rejeitou Saul a ponto de abandoná-lo e não querer mais Saul na sua presença. Vamos ver a história e entender por que o Senhor rejeitou Saul, sendo que Deus é um Deus de amor, mas também é de justiça. O Senhor, quando ele chamou Jeremias, ele disse a Jeremias, deu a ele uma visão, o que você vê? Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse a ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Vamos entender por que Deus rejeitou Saul a ponto de abandoná-lo, porque o que Saul cometeu foi um pecado imperdoável. 1 Samuel, capítulo 15, o Senhor deu uma ordem a Saul, para que Saul fizesse conforme o que Deus tinha lhe ordenado a fazer. 1 Samuel, capítulo 15, diz assim, Samuel exortou a Saul, dizendo, foi a mim que Yahvé, o Senhor, enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Deus, por permissão do povo, o povo quis Saul como rei. Deus levantou Saul por causa do povo. Deus enviou o profeta Samuel a ungir ele e ungiu. E agora o próprio Deus que ungiu chegou para ele. Samuel disse assim, escuta as palavras do Eterno, no versículo 2, capítulo 15 de 1 Samuel. Assim diz o Senhor dos Exércitos, resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando quando saiu do Egito. Então, Deus aqui ele está trazendo o memorial do profeta Samuel e de Saul, algo que Deus prometeu lá atrás a fazer pela sua própria palavra, pela sua própria vontade. Deus aqui, ele queria trazer justiça ao povo de Israel pelo que aconteceu lá atrás aos amalequitas. Vamos entender por que tudo isso aconteceu. Deus mandou Saul ir até a terra dos amalequitas e destruir tudo e todos daquela terra, desde o adulto à criança de peito, porque o Senhor mandou também, porque os pais já ensinavam seus filhos a serem cruéis e sanguinários, a matarem e a destruírem. Então a nação era uma nação idólatra, que não tinha de maneira nenhuma afeto a ninguém. E por eles se levantarem contra o povo de Deus, Deus se levantou contra eles. Então Deus deu a ordem, Saul foi e não cumpriu a ordem do Senhor. Saul, ele desfez da palavra de Deus, da profecia do Eterno. Ele cometeu um pecado terrível, a ponto de virar um pecado imperdoável por Deus, porque Saul pisou na palavra do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo de número 17 e o versículo de número 8, vamos entender o que Deus prometeu, e o versículo 14. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Refidim era um deserto, aonde toda a congregação dos filhos de Israel partiram do Egito e ficaram em Refidim ali.
Eles beberam água, eles protestaram contra Moisés naquele deserto, porque não tinha água. Moisés sobe ao Horebe com os anciões, por ordenança de Deus, e lá é-lhe dado água para beber. Quando eles acabam de beber a água, os amalequitas vieram atacar covardemente os filhos de Israel, para matá-los, para destruí-los. Moisés deu uma ordem a Josué que juntasse os valentes e fosse a peleja contra os amalequitas. Nessa peleja, Moisés estendia a mão no monte, e quando Moisés estava com suas mãos estendidas, o povo ganhava a peleja, o povo israelita. Quando Moisés cansava a mão que abaixava, os amalequitas venciam a luta. Arão e Ur, percebendo isso, eles colocaram uma pedra de cada lado, fixaram a mão de Moisés e seguraram para que a mão de Moisés pudesse ficar estendida, intercedendo para que o povo pudesse ganhar. E a Bíblia nos conta, em Êxodo capítulo 17, verso 14, então Yahvé, o Senhor, ordenou a Moisés: escreve isso para memorial em livro e declara a Josué que hei de exterminar a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Deus, ele falou com Moisés: escreve isso, relata a Josué, que eu vou fazer entrar em extinção, foi o que Deus quis dizer, eu vou varrer da face da terra os amalequitas, ou seja, eles vão deixar de existir, porque Deus prometeu isso, porque eles vieram fazer mal ao povo de Deus, a um povo que estava debaixo da promessa do Senhor, prometida a Abraão, o pai da fé. Quando lá na frente Deus levanta Saul, exatamente Deus deu essa ordem a Saul, Deus se lembrou daquilo que ele prometera lá atrás acerca dos amalequitas, que o Senhor ia destruir eles. Deus prometeu, Deus jurou, Deus mandou escrever para ficar no memorial que ele ia extinguir os amalequitas de debaixo do céu. Por causa dessa afronta, eles vieram a pelejar contra os filhos de Deus, contra os israelitas. Então, quando Deus falou, me lembro do que os amalequitas têm feito lá, vieram atacar o meu povo, Deus deu uma ordem a Saul para que Saul fosse a peleja e exterminasse os amalequitas, para que a palavra de Deus se cumprisse como ele falou com Moisés. Só que Saul não cumpre o que Deus ordenou. Por Saul não cumprir o que Deus ordenou, ele também ele tentou desfazer de uma promessa que Deus tinha feito lá atrás. Por isso Deus rejeitou Saul, porque Saul rejeitou Deus, desfez da sua palavra. Em Números 23:19 está escrito: Deus não é homem para que minta. Deus falou a Moisés que ia varrer os amalequitas. Deus não pode mentir. O diabo usou Saul. Saul foi lá, não obedeceu a ordem do Senhor, querendo fazer de Deus mentiroso, para que a sua palavra profética não se cumprisse como ele falou a Moisés que ia fazer. Por isso Deus rejeitou Saul, porque Saul profanou as escrituras. Ele não deu credibilidade a uma ordenança de Deus. E o Senhor foi até Samuel. Quando Samuel vai lá para repreender Saul, ao invés de destruir o que Deus mandou destruir, que era anátema, maldição, Saul ainda traz o rei Agag com ele. Ele trouxe a maldição para dentro do território de Israel. Ele trouxe o anátema, o que Deus mandou destruir, ele trouxe para dentro de Israel. Por isso o Senhor rejeitou Saul, primeiro, por Saul desobedecer uma ordem direta de Deus, por Saul desfazer de uma palavra que Deus falou. Eu me lembro do que os amalequitas fizeram com o meu povo lá no Egito, em Refidim.
Então o Senhor deu uma ordem a Saul: vá lá e destrua tudo como juízo sobre eles. E Saul não fez, por isso Deus rejeitou Saul. Saul, ele desobedeceu a palavra de Deus diretamente. Por isso Deus não o perdoou. Primeiro, porque o coração de Saul não tinha arrependimento. Em momento algum, não vemos arrependimento de Saul. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 11, diz assim, é o que Saul fala: arrependo-me de haver prometido a Saul. Deus falando com Samuel que ele se arrependeu de ter colocado Saul sobre rei de Israel. Deus rejeitou Saul. Deus não quis mais Saul. E quando Samuel vai repreender ele, ele disse que ele pecou contra o Senhor. Mas depois dali ele pediu que Saul fosse até com ele ao povo. Olha que arrependimento é esse, irmão. Ele não se arrependeu. Ele queria ficar visto perante o povo. Ele não queria perder o cargo dele de rei, liderança. Ele não teve um arrependimento de coração. E Samuel disse a ele: eu não vou com você. Quando Samuel se vira para ir embora, ele segura as vestes de Samuel a ponto de rasgá-las. Samuel disse: porque tu rasgaste as minhas vestes, o Senhor também rasga o reino que te deu. Deus não perdoou Saul, porque Saul cometeu esse pecado terrível de desobedecer e de descumprir uma profecia que Deus falou lá atrás. E também no seu coração não havia arrependimento nenhum. Deus rejeitou Saul por causa dessa desobediência terrível. Espero que os irmãos tenham gostado desse áudio. Se inscreve no canal, deixe seu like. Aonde abundou o pecado, transbordou a graça.